ver perder um pai. Muito bem, estou alegre porque Jesus está aqui. Estou alegre porque os nossos nomes, pela fé, estão escritos no livro da vida. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Muito bem, você que está em casa, o nosso abraço. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você e sua família. À noite estaremos de volta às 18h30, adorando a Deus, louvando o Senhor. Hoje temos um tema para esse domingo, missão. No entanto, o culto é de louvor, a palavra de Deus para nos edificar, mas a gente tem um tema. E à noite a gente vai dar continuidade, porque a gente tem um trabalho lá embaixo, e esse trabalho à noite ele vai ser estendido para os irmãos que alguns só podem vir à noite ou optam para estar só à noite. Então, nós estaremos estendendo esse trabalho lá embaixo, lá no estacionamento, com os irmãos. Terça-feira, nós estaremos de volta, adorando a Deus em oração, buscando o Senhor em oração, de 8 às 9. Estamos aqui orando, clamando ao Pai, em nome de Cristo. Na quinta-feira, nós estamos juntos, infelizmente ainda virtualmente, mas graças a Deus, por outro lado, porque é a ferramenta que temos, para dividir o estudo da Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, estaremos estudando, e domingo que vem, novamente, nós estaremos voltando à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós demos uma parada 2 domingos, para falar da ressurreição, que é um tema fundamental, a gente não pode deixar de falar, e hoje é o segundo domingo, é o domingo da missão, onde nós falamos sobre missão. Ok, as crianças podem sair, nossos filhotes para a sala de aula. Continue orando pela nação. Brasil, todas as nações precisam de oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa... É Ele quem está no comando, é Ele quem guarda, é Ele quem opera. Logo mais, nós estaremos dando continuidade à carta do apóstolo João, carta de Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Esmirna, a segunda parte dessa carta maravilhosa, em nome de Cristo Jesus. Então, vamos estudar a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. O tema, ele abrange 2 capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, mas a gente vai usar aqui a primeira parte do capítulo 8, versículo 1 ao versículo 15, de pé comigo, em Cristo Jesus. Quero lembrar os irmãos sobre não deixarem de orar pelas missões, centro de recuperação, todo primeira quarta nós estamos lá juntos com os irmãos, adorando. Foi uma bênção na quarta-feira agora. Renan pregou a palavra de Deus, falou de Cristo, graças a Deus, foi muito bom. E quero convidar você para o dia que você tiver a oportunidade de participar conosco, às 16 horas, lá no Centro de Recuperação. Segunda carta de Paulo, capítulo 8, carta de Paulo aos Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça.
Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Pai querido, te agradecemos por tudo e queremos orar novamente pela irmã Rita, irmã Raquel, ó Deus, toda a sua família que está sofrendo com a perda do seu pai, que o Senhor possa consolar os corações. Toma todas as famílias da igreja nas tuas mãos, que o Senhor venha fortalecer, ó Deus, o coração de cada um de nós, e que as famílias sejam guardadas. Toma a Anne nas tuas mãos, esse tratamento que a tua filha está fazendo. Rogamos que o Senhor estenda, ou melhor, continue com a sua mão estendida sobre ela, e que ela seja curada para a glória do teu nome. Cura os enfermos, toca nos abatidos, nos tristes, nesses que estão em casa, tristes, acamados, saudoso de se reunir no templo, mas pelos cuidados, ó Deus, da saúde, estão guardados. Que tu possas visitá-los, tocar na vida de cada ovelha tua, Senhor, cada ovelha que te ama. Colocamos o Brasil nas tuas mãos, todas as nações aos teus cuidados. Fala agora pela sua palavra, ó Deus, nos dê compreensão, não só, ó Deus, da gramática do texto, mas nos dê compreensão espiritual, o Espírito, a ideia do Espírito nesses blocos, Senhor, nesses 2 capítulos de 2 Coríntios 8 e 9, fala ao nosso coração. Em Cristo nós oramos, e que os santos digam amém. Podeis sentar. Deus nos ilumine, porque nós somos, na maioria, nós somos binário, o preto, o branco, né, o alto, o baixo. A gente, não sei se é essa geração passada, nós perdemos a capacidade de interpretação, a capacidade de ouvir, né, o que o pregador fala. Que Deus nos dê clareza nessa manhã, não só no texto, mas clareza espiritual. E hoje é o 2º culto de louvor, cujo tema é missão, e eu vou continuar no assunto da contribuição missionária. E eu vou usar esse texto, que em particular, eu acho esse texto assim, maravilhoso, sobre contribuição missionária. Por que eu chamo o texto de contribuição missionária? Porque o texto mostra uma contribuição para fora, e não para dentro. Judéia estava passando um período de fome, estava difícil para as igrejas da Judéia, e a Macedônia, que não obstante também pobre, lá com as suas dificuldades, mas foi uma igreja que percebeu a vontade de Deus e se envolve com a oferta missionária. E aí essa igreja, ela contribui para fora. Certamente as igrejas da Macedônia cuidavam das necessidades de dentro. Isso é importante para nós. Cuidar da igreja local, da igreja onde Deus nos plantou, onde Deus nos estabeleceu, para que a gente se alimente, que a gente cresça, para que a gente crie aquele vínculo familiar, vínculo pastoral, ovelha, pastor, e enfim, é importante que a gente cuide desse lugar, mas nós não podemos tirar os nossos olhos de fora, porque nós
a igreja local, ela não se resume como a obra de Deus. A igreja local, ela faz parte da obra de Deus. Por isso, nossos olhos precisam estar também para fora, para que a gente enxergue os nossos irmãos que estão trabalhando e que precisam da nossa ajuda de oração, precisam da nossa ajuda de mão de obra, né? Nós, há uns 2 anos ou 3 anos atrás, não me lembro exatamente, quando um grupo nosso foi para o Piauí, eles capinaram, fizeram galinheiro, evangelizaram, ajudaram, participaram do culto. Então nós estávamos juntos com os irmãos daquela região, né, pregando a palavra de Deus. O reino, a gente precisa ter essa visão do reino, que é uma visão maravilhosa, uma visão onde não tem bandeira denominacional. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e nós podemos trabalhar junto, não obstante algumas diferenças que a gente tem um dos outros, mas certamente não são diferenças radicais e fundamentais, como doutrina fundamental, né, que a gente não toca nelas, mas às vezes é só uma questão, na maioria dos casos, de costume, ou alguns detalhes não muito relevantes. Bom, o texto que vamos usar nessa manhã é um texto muito forte, porque ele mostra uma generosidade vinda de Deus. E tudo que vem de Deus é maravilhoso. Você pode dizer isso? Tudo que vem de Deus é maravilhoso. Então, eu queria chamar a atenção, voltando aqui para o texto, dos irmãos, do versículo 1, como começa esse bloco, desses 2 capítulos. Ele começa assim: também, irmãos, verso 1, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então percebam que Paulo começa a dizer, fazemos conhecer o quê? A generosidade dos macedônios. A generosidade dos macedônios. Fazemos conhecer como esses irmãos contribuíram assim, muito forte. Obviamente que eles contribuíram muito forte, mas o que Paulo começa chamando a atenção foi da graça de Deus, fazer conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo fala algo que a graça de Deus produziu. Eu começo dizendo que a generosidade é algo produzido por Deus. Inclusive, quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala daquele que tem o dom de contribuição, e faça com generosidade. Eu nunca vi ninguém pedindo esse dom. Senhor, já vi pessoas pedindo profecia, língua, interpretação, que faz parte do pacote do Espírito Santo, são dons importantes, mas a contribuição também é um dom maravilhoso, importante. Vejam como o apóstolo Paulo termina esse bloco, que eu não li todo o bloco por ser longo, mas eu vou tratar dele de todo o bloco. Lá no capítulo 9, no versículo de número 15, ele termina o bloco dizendo o seguinte, aí todo o contexto fala de contribuição, enfim, a gente vai tratar disso, mas eu estou na introdução. No versículo 15, ele diz, do capítulo 9, graças a Deus pelo seu dom inefável. O contexto é o dom da generosidade, da contribuição, e ele chama de um dom indizível. Quer dizer, não tem como descrever esse dom, não tem como a gente, assim, como ele opera, como ele faz, porque esse dom do Senhor, ele é maravilhoso. Quando eu olho esse começo, e aí a gente tem um termo técnico que é chamado de linha melódica. Linha melódica de um bloco é quando a gente olha, o primeiro versículo é uma das técnicas para a gente descobrir a linha melódica. A gente lê o primeiro versículo e o último versículo. Aí o primeiro versículo do bloco é que a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E o último versículo, graças a Deus pelo dom inefável. Essa é a linha melódica desses 2 capítulos, onde Paulo ele vai trabalhar. Então, a generosidade começa em Deus, porque ele é abundantemente, eu vou usar aqui um pleonasmo, uma redundância, né? Generoso de uma maneira profunda e incompreensível. Tipo, a chuva que cai.
A chuva só poderia cair no terreno dos santos, mas ela cai no terreno do ateu, ela cai no terreno do blasfemador, ela cai no terreno do adúltero, do perverso, do matador, enfim, ela cai sobre toda a terra, né? Como a palavra de Deus diz, a chuva cai sobre os bons e sobre os maus. Isso é um sinal claro da generosidade de Deus. Deus é bom para a criação, Deus é generoso para a criação. Olhem só esse sol de outono, gente, esse dia lindo, maravilhoso, é um dia lindo para nós, na qualidade de igreja, é dia lindo para os ímpios que não estão nem aí, alguns estão ainda bêbados, né? Dormindo, ou drogados, ou então em lugares escuros, por causa de uma noite de orgia, mas aí está o belo dia sobre toda a criação de Deus. Isso fala da generosidade de Deus. Qual é a minha interpretação sobre contribuição a partir desse texto? Que Deus concede a graça da prosperidade e a graça da contribuição. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Então, quando nós olhamos alguém que é generoso, quando olhamos alguém que gosta de participar, quando olhamos alguém que se dá, a gente deve levantar os nossos olhos ao céu e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu levantas homens e mulheres generosos. Não é a pessoa em si, porque todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Nada pertence a nós, não vem de nós, vem de Deus. É Deus em quem faz. Por isso, no tocante à vida financeira da igreja, eu tenho muita paz no meu coração, porque eu sei que é Deus quem faz, é Deus quem abre, é Deus quem traz, é Deus quem supre a nossa necessidade. Então, Deus me ensinou isso já há muitos anos atrás, por isso que eu não faço questão de nome, eu não sei quem é dizimista ou não, a não ser os irmãos que fazem o depósito direto na conta da igreja, aí não tem jeito, mas eu oro por você e o mês que o seu nome não está lá, eu continuo orando por você e pedindo para que Deus nos guarde, que Deus guarde o nosso coração até o final. Então, é Ele quem faz. Você pode dizer isso bem alto: é Deus, é quem faz. Até, meu filho, a sua vida financeira, é Deus quem dá. Você vai trabalhar e outro ganha mais do que você que trabalha menos. É Deus quem dá, é Deus quem supre, é Deus quem nos faz próspero. O rico e o pobre se encontraram, ambos fez o Senhor. Tudo está nas mãos dele, né? Então você pode, não, vou estudar, porque tem crente que deseja ser rico, que esse é um desejo não legítimo para um crente. Crente tem que ter desejo de ser fiel a Deus. Quanto à riqueza, está na mão do Pai Celestial. Você pode estudar para ter o pão de cada dia, mas é Ele que abre, é Ele que fecha. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então tenha paz, porque a sua vida financeira, ela está na mão do Senhor, e é Ele que é o supridor de todas as coisas. Bom, a partir dessa introdução, nós já podemos fazer uma conclusão. E a conclusão é a seguinte: que a contribuição não é um negócio que fazemos com Deus. Tipo assim, dá 10 que você vai ganhar 1.000, dá 5 que você vai ganhar 5.000. Não é um negócio, né? Por isso, eu tenho muita dificuldade de testemunho no tocante a finanças. Por quê? Porque quando alguém chega aqui na frente e diz: irmãos, eu não era dizimista, um tipo assim, um testemunho desse tipo, eu não era dizimista, e aí minha vida financeira era truncada, era amarrada, e a partir do momento que o Senhor tocou no meu coração, e eu passei a ser dizimista, minha vida financeira mudou, e agora eu tenho uma casa própria, agora eu tenho um carro novo. Aí o ouvinte, a pessoa que está aí ouvindo o testemunho, vai ouvir esse testemunho e vai dizer: esse é o caminho da prosperidade, é dizimar. Aí ele pega, vamos dizer assim, a ideia errada do testemunho, e aí ele vai trazer o seu dízimo fazendo tipo um negócio. Se eu der, Deus vai me devolver. Essa não é a ideia do texto. Eu vou mostrar para os irmãos que a ideia do texto é outra. A ideia do texto é uma devoção profunda a Deus, né? E as igrejas da Macedônia, elas estavam lá com o coração desejoso de abençoar a igreja da Judéia. Então, Deus opera na igreja da Macedônia, e nós podemos ver duas coisas: uma ação de Deus,
e uma reação do homem, porque Deus age e o homem responde. Nós devemos responder à ação do Espírito Santo, nós devemos responder aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque nós participamos disso também. Então, vamos ver como a igreja reagiu depois de uma ação de Deus. Voltemos então para o texto, no capítulo 8. No versículo 1, vimos que Paulo diz: vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Versículo de número 2, vejam só, contribuíram com abundante alegria, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, qual foi a reação da igreja da Macedônia à ação de Deus? A igreja contribui com uma abundância de alegria. Essa é a ideia da contribuição. A gente precisa se alegrar nisso. Não se alegrar, porque o investimento, ele só traz alegria quando vem a resposta. Eu dei, tudo bem, vou ficar olhando, né? É como alguém que investe na bolsa ou qualquer coisa, compra dólar, sei lá, aí ele fica olhando a cotação do dia, ele olha a cotação da empresa, do papel que ele comprou, aí quando dá lá um upgrade, né, um aumento assim, bem significante, ele fica, ganhei um dinheiro bom hoje. Então, mas aqui não é o caso. A superabundância de alegria não foi porque eles receberam algo em troca, foi porque eles deram. Essa é a ideia da contribuição, essa é a ideia da generosidade, essa é a ideia quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, a oferta de missão, essa alegria, o prazer que a gente deve ter em participar da obra de Deus. Essa é a reação correta da ação de Deus no nosso coração. Segunda coisa, quando Deus dá graça, nós imploramos para participar da assistência dos santos. Vejam só o versículo 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas se mostram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Você pode dar glória a Deus por isso? Você prestou atenção nesses dois versículos? Você leu com atenção? Leia com atenção e veja se a sua contribuição tem a mesma linha que tinha a igreja da Macedônia. Vamos lá, versículo 13. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Gente, isso me humilha. Verso 3 diz que eles se mostraram voluntários acima da capacidade financeira deles. E a gente tem exemplo da viúva pobre, que inclusive Jesus não pediu nada para ela, e aí ela vai e joga suas 2 moedas de prata no gasofilácio, e enquanto os ricos davam da sobra do que eles tinham, aí Jesus diz que ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo que ela tinha. Quer dizer, ela deu acima, muito acima, porque ela era uma viúva, era pobre, só tinha 2 moedas, né? E aí quando a gente volta para o verso 3, eles se mostraram voluntários, e verso 4... me humilha mais ainda, porque eles pedindo-nos com muitos rogos, em outras palavras, pelo amor de Deus, deixa a gente participar da oferta para a igreja dos nossos irmãos na Judeia, que estão passando fome. Não foi uma vez só, diz o texto, que eles pediram com muitos rogos a graça de participarem. Essa é a ideia da contribuição cristã. Não é o que a gente recebe, é a qualidade do que a gente dá, é como se dá, é como se envolve. Repito, a gente não está no negócio, igreja não é um negócio,
para a gente prosperar. Igreja é um negócio para a gente prosperar espiritualmente, para a gente crescer na graça e no conhecimento. Igreja é um negócio para a gente se ajudar mutuamente. Igreja é um lugar, melhor dizendo, para a gente cuidar um dos outros. Igreja é para isso, não para ficar rico, né? E a gente pegar aqui uma lista de testemunho de pessoas que tinham uma vida assim, quebrada financeiramente e agora são prósperas. Podemos ver duas coisas. Quando Deus dá graça, dentro desse versículo 3 e 4, repito, quando Deus dá graça, participamos acima das posses. Porque às vezes, quando a gente não entende isso, a gente retém, e retém mais do que é devido. A gente, não, eu tenho pouco, eu não posso participar. E a gente vai perceber aqui nesse bloco que Paulo, ele é muito criterioso, muito cuidadoso com a igreja. E quando ele fala disso, ele, lá na frente, ele diz o seguinte, que ninguém deve participar acima das suas condições. Ele coloca esse equilíbrio. No entanto, a igreja estava com tanta fome de abençoar, tanta fome de participar, que a igreja deu acima e a igreja rogava. E a segunda coisa, que quando Deus dá graça, imploramos da assistência dos santos. E no versículo 5 e 6, vejam a sequência desse versículo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou assim também, complete esta graça entre vós. Então, vejam só que Paulo disse que eles se entregaram primeiro ao Senhor, depois o grupo de missionário, né? E segundo a vontade de Deus. Isso é importante. Primeiro é Ele, para Ele, nossa oferta de vida, nossa oferta de coração. Depois nós nos entregamos aos nossos irmãos. Se a gente perceber a sequência do versículo 5, ele é muito importante, porque às vezes a gente tenta inverter isso. Às vezes nós tentamos se dar primeiro à obra de Deus. Primeiro a gente tentamos se dar aos irmãos. Não, primeiro é o Senhor. A oferta tem que ser para Ele primeiro, a nossa vida tem que ser dEle primeiro, porque se não for dEle primeiro, não pode ser de mais ninguém. E se, ainda que a gente abençoe outras pessoas, essa generosidade, ela não chega ao céu, ela só chega entre nós. E isso não é importante para nós. Não obstante a gente desfrutar, vamos dizer assim, do benefício entre nós, mas tudo que nós fazemos, como disse Paulo aos Colossenses, fazemos como para o Senhor e não para o homem, é para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a exaltação dEle. Ele tem que ocupar a nossa mente em primeiro lugar, Ele tem que ter a primazia, Ele tem que ter o nosso cuidado, Ele tem que ter o nosso coração, Ele tem que ter a nossa alma, Ele tem que ter o nosso tudo. Porque Ele é digno. Você pode dizer, Deus é digno? Glória a Deus, Deus é digno de receber. A igreja de Corinto, ela tinha amadurecido aqui já nessa segunda carta, de uma maneira maravilhosa, e que ela apresenta assim um perfil de maturidade. Eu quero vir com os irmãos ao verso 7 e mostrar aqui como essa igreja estava. Aí Paulo, ele diz algo sobre essa igreja. Como, porém, em tudo manifestais superabundância. Aí ele começa a enumerar: superabundância na fé, superabundância na palavra, superabundância no saber, superabundância em todo cuidado, superabundância em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Entenderam o texto? A igreja tinha crescido. Paulo falando, o assunto aqui é contribuição, a graça que levou os macedônios a contribuírem com a igreja da Judéia. Mas a igreja, ela tinha crescido, havia manifestação de superabundância dessa graça na fé, na palavra, no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco. Agora, preste atenção na última frase do verso 7. Assim também abundeis nesta graça. Que nesta é essa?
Que nesta é essa? Nessa graça. Que nesta graça? A graça lá do versículo 1, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E o tema é contribuição. Aí Paulo está dizendo, vocês estão superabundando nessa graça. Quer dizer, Paulo ficou assim, assustado. Obviamente, quando a gente vê Deus operando dessa maneira, pessoas respondendo dessa maneira, eu estou lendo um livro que tem me edificado bastante, profundamente, tem me alegrado em Deus de uma maneira muito profunda e, ao mesmo tempo, ficando envergonhado, porque um homem de uma tribo que se encontrou com Jesus, ele ficou assim tão faminto de Jesus, que as tribos, tinha as outras tribos da mesma língua deles, espalhadas assim, quilômetros, nas montanhas, na Bismânia, e aí ele saía a pé, a cavalo, subindo aquelas montanhas, e evangelizando, falando do que Deus estava fazendo no meio da tribo dele, através do evangelho, e segundo o autor do livro, ele disse o seguinte, que ele morreu de tanto trabalhar. Eu falei, meu Deus do céu, ele morreu de tanto trabalhar na obra de Deus. Eu falei, Jesus, que graça é essa? Que coisa maravilhosa é essa, né? Ele saía e andava, falava, e aí não aguentou, deve ter ficado doente, né? Porque o país, ainda mais 1800 e alguma coisa, muito cheio de malária e outras enfermidades mais, e aí ele não aguentou. Falei, que graça maravilhosa. Eu louvo a Deus por ter nascido no século 21. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela família, pela igreja, enfim, eu louvo a Deus porque Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente, assim, na minha ideia, o meu conflito é que a gente vive numa sociedade tão engessada com o nosso umbigo, tão engessada com a nossa própria vida, que congela a igreja. Eu vejo uma igreja congelada. Uma igreja congelada, em todos os aspectos. Isso me conflita bastante. Eu fico orando a Deus, pedindo a Deus, para que a gente se gaste mais, que a gente se doe mais, que a gente se envolva mais, que a gente trabalhe mais nessa obra maravilhosa do Senhor. Então, a igreja estava participando de uma maneira maravilhosa. Esse é o primeiro bloco. E o segundo bloco, desse capítulo 8, que eu dividi em dois blocos, essa leitura inicial, ele começa assim no versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso coração. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nesses dois versículos eu fico assim maravilhado mais uma vez com a palavra de Deus. Paulo começa dizendo no verso 8, não vos falo como forma de mandamento. Paulo está dizendo para a igreja da Macedônia, olha, a contribuição missionária de vocês, ela não é mandamento. Porque nós, às vezes, por essa questão de nós usarmos, às vezes, Malaquias 3:10, sem um contexto amplo dentro da nova aliança, que eu acredito na contribuição cristã, eu procuro, sempre pela fé, participar disso, aos 41 anos que eu vou fazer de crente, de participar, eu acredito nisso, meu coração está nisso, em abençoar a obra de Deus, ser um dizimista, ofertante, envolvido na obra de Deus, porque eu não tenho coragem de pedir sem eu participar. Eu acho isso, para mim, não bate, não tem harmonia alguém pedir sem dar, né? E, inclusive, eu disse isso, se eu não participasse da contribuição cristã, e se eu fosse obreiro dessa igreja, nem oferta eu ia tirar. Porque eu acho, assim, muito fora eu pedir oferta dos irmãos, dízimo dos irmãos, sem eu participar. Então, para eu fazer alguma coisa, eu preciso ser o primeiro. Pelo menos lutar para ser e vencer não só a questão dízimo e oferta, mas todos os aspectos da vida. Eu preciso estar lá na frente. Preciso amar minha família, preciso ser fiel, enfim, eu preciso estar lá, porque eu prego isso.
E é um grande desafio, às vezes não consigo, choro, peço perdão a Deus, e, enfim, como pecador que sou, e peço a Deus para me ajudar a eu acertar o alvo, porque é um compromisso muito sério, profundo, o Deus que nós servimos, é um Deus que sonda o meu coração e sonda o seu coração. A gente não tem cortina para Deus, não tem como a gente enganar a Deus. Hipocrisia vale para nós, entre nós. Para Deus não vale não, porque Ele vê tudo, Ele sabe de todas as coisas. Aí Paulo diz aqui, olha, não falo como mandamento. Isso é importante, porque muitas vezes nós olhamos a contribuição cristã como um mandamento. Tipo assim, eu tenho que pegar o carnê missionário, senão Deus vai pesar a mão sobre mim. É mentira. Isso não é verdade. Você precisa ou deve pegar o carnê missionário quando você tiver o seu coração em Deus, entender isso. O que você está fazendo para Deus? Não é para o homem. Tanto é que a gente não tem nem espaço para você colocar o nome no envelope que você coloca dentro envelope não, da folha do carnê que você coloca dentro do envelope. Não é para mim, não é para o homem, é para o Senhor. Não é mandamento. Aí alguém pode dizer assim, mas a gente tem que imprensar, o povo precisa assim desse desafio. Não, o povo precisa de um coração sensível ao Espírito Santo. Fora isso, não me interessa. Pode até vir um dinheiro e a igreja usa, mas a igreja vai usar, vai pagar a conta de luz, a gente vai enviar para os missionários, eles vão comprar comida, mas não vai chegar ao céu. O que eu faço, eu quero que chegue ao céu. Pelo menos esse é meu intuito, esse é o desejo da minha alma, que primeiro chegue a Deus, que primeiro toque em Deus, que primeiro agrade a Deus. Porque senão a gente vai estar só num negócio humano. E eu estou numa igreja, eu tenho uma visão de igreja, de reino de Deus. E essa é a visão bíblica, né? Eu já ouvi pessoas equivocadas falando o seguinte, que igreja que não participa de missão não tem a bênção de Deus. É mentira! É mentira! A igreja que não participa de missão, ela não entendeu ainda o reino de Deus. Tudo bem, mas que ela não tem a bênção de Deus? Espera aí, que isso? Já ouvi um absurdo que alguém que teve um arrebatamento e chegou lá no inferno, tinha um montão de pastores na fila para entrar no inferno, e a pessoa que conhecia os pastores, isso é um absurdo, né? Eram as igrejas que não participavam de missão, inclusive vão até para o inferno. Absurdo. Aí Paulo diz assim, olha, eu estou dizendo para vocês, não em forma de mandamento. Aí Paulo diz, mas para provar, veja o verso 8, mas para provar pela diligência, quer dizer, pelo cuidado de outros, a sinceridade, digam bem alto, a sinceridade do vosso coração. Eu quero orar. Feche seus olhos. Se você quer orar comigo, peça ao Senhor para te dar esse coração sincero. Senhor, dá-nos um coração sincero. A linha é muito tênua. E às vezes nós, Senhor, passamos por ela e não percebemos. Mas, Pai, te rogamos que o Senhor nos ajude. Te rogamos que o Senhor nos capacite. Te rogamos, Senhor, que o Senhor trabalhe na nossa vida como o Senhor trabalhou na igreja, ó Deus da Macedônia. Esses irmãos, Senhor, de Corinto, que tinham um coração sincero para fazer a sua obra. Em nome de Cristo, nós oramos agradecidos e que a igreja de Deus diga amém. Glória a Deus. Como a igreja provou a sinceridade do amor dela? Foi só assim, eu te amo. Como a igreja provou? Contribuindo. A gente não pode tirar essa parte física do texto. Ela é real, ela é um fato. Então a igreja estava lá mobilizada, rogando, eu quero participar, meus irmãos estão com fome, eles estão passando necessidade, vamos lá ajudar, eu quero ajudar, vamos abençoar a obra de Deus. Quando a gente não tem isso, a gente faz conta.
todas as vezes que você fala assim, eu fiz muito para a obra de Deus, eu botei do meu bolso, você fez conta. Aí quando você faz conta, aí você tem que se arrepender e dizer, Senhor, me perdoe. O reino de Deus, a gente não faz conta, a gente tem que dar, a gente tem que abençoar. E a linha é muito fina, porque às vezes, como um irmão lá em Caxias que eu fui visitar, ele estava doente, e aí da igreja, de uma denominação, não importa, porque não é a questão da denominação, foi questão dele, e ele disse assim, que a igreja dele, o salário do pastor é proporcional à entrada da igreja, não sei quantos por cento são. Aí, e ele sabia, toda a igreja sabe o que é uma igreja democrática, e ele disse assim, esse mês, ele já ganhou, já dei tanto para o salário dele, porque ele tinha recebido o 13º, tinha dado um dinheiro a mais, e ele estava fazendo conta do dinheiro que ele dava, e fazendo conta do que ia para a mão do pastor. Ora, absurdo. Aí se você não guardar o seu coração, a linha é muito fina, a gente passa sobre isso, fica com dinheiro para você. Pode usar o seu dinheiro, o dinheiro é seu. Quando a gente fala de obra de Deus, é para Deus. O tempo que você tem, que já deu, o tempo você deu porque você deu para Deus. Então apaga aquele caderno que você tem, joga no lixo, queima ele, joga ele fora. A não ser que você esteja fazendo conta para você. Aí vai ficar aqui, teu caderno vai ficar aqui. Aí vai com aquele fato que eu sempre conto aqui, daquela revista da Mônica e do Cebolinha, que eles estavam sentados naquelas revistas em quadrinho, conversando o que a gente pode fazer para manter o nosso nome, perpetuar o nosso nome. Aí Cebolinha teve uma ideia de pegar uma pedra e escrever lá uns negócios lá numa pedra, esconderam debaixo de um montão de terra. Aí passado o tempo, né, naquelas figurinhas, aí mais da frente o Cascão e não sei mais quem, cavando, encontraram a placa que eles tinham deixado. Aí, que placa bonita. Aí, o que a gente vai fazer com ela? Eu tenho uma ideia. Vamos colocar na casinha do cachorro. Aí, eles colocaram na casinha do cachorro, para o cachorro deitar na tal plaquinha deles, que eles achavam que aquela plaquinha era para a memória do nome deles. Meus filhos, nós seremos esquecidos. Nosso nome vai passar. O muito que vai perdurar, os nossos filhos, nossos netos, por exemplo, meu nome nessa congregação, quando se eu morrer, aí vai perdurar no meio de vocês, aí vocês vão saindo, vai morrendo, vai chegando outra, aí daqui a pouco esquecer, um fala daqui a um pouquinho, outro fala daqui a pouquinho, aí daqui a pouco não fala mais, a outra geração não conhece, não vai nem saber de mim. Isso não tem importância. Porque a importância é Ele, a importância é o nome dEle, a pessoa dEle, a obra dEle, o reino dEle. Nós seremos esquecidos. Deixa de fazer força para ser relevante, deixa de fazer força para ser importante. Isso é bobagem, isso é bobagem. A gente, deixa que quando as pessoas quiserem te dar um carinho, que seja com generosidade, com espontaneidade, não force nenhuma barra para que as pessoas se lembrem de você. Se quiser se lembrar, receber um abraço, quem não gosta de receber um abraço? Quem não gosta de receber um presente? Mas tem que ser com espontaneidade, liberalidade, não para a gente forçar uma situação para, eu sou, afinal de contas, eu sou amado. A gente é amado até certo ponto, a não ser para os crentes que oram e peçam a Deus para amar em Cristo Jesus. Então, vamos caminhar, versículo 10, Paulo diz o seguinte, e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Aí vejam o que Paulo diz no versículo 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, perceberam esse versículo 12 aqui? Paulo está dizendo assim, dê acima das suas posses, como alguns movimentos fazem isso. Não, dê acima, dê o dinheiro da sua passagem, dê o dinheiro das suas compras, Paulo não diz isso não. Paulo diz aqui, porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que o homem não tem. Se você tem R$1, é isso que você pode dar.
Se você tem R$2, é isso que você pode dar. Se você tem R$1.000, é isso que você pode dar. Então, se há boa vontade, disse o apóstolo Paulo, verso 13, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja o quê? Igualdade. Qual era a preocupação de Paulo? Que os macedônios não viessem sofrer reveses devido à contribuição para a igreja da Judéia. Qual é a intenção dele? Igualdade. Todo mundo come. Todo mundo tem que ter o pão de cada dia. E vocês não façam acima da condição de vocês. A gente faz isso, sabe onde a gente faz isso? Nas compras no cartão de crédito. Tem muitos irmãos aí que estão com o nome sujo porque compraram acima das suas forças. Para comprar para a gente faz essa loucura, essa besteira, essa burrice. Essa falta de administração, compra, não estou dizendo aquele que compra, tem trabalho hoje, e acontece um episódio, ele perde a fonte de renda, uma doença, não estou dizendo esses casos que acontecem na vida das pessoas, dos humanos, porque acontecem essas coisas, mas estou dizendo aquele que diz assim, quando é que é? 12 vezes sem juro, meu Deus, já está no limite, já está apertadinho, mas pela fé eu vou comprar, está tentando a Deus, né? Fé não é para isso, fé não é para a gente comprar acima das nossas posses, mas aqui o texto não é essa questão de cartão de crédito, era questão de amor, eles deram acima da capacidade deles, mas Paulo disse, espera aí, vocês devem dar segundo o ganho de cada um de vocês. Agora, perceberam que não há manipulação? Paulo, ele não manipula, eu quero ler até o versículo 15, agora, versículo 14, ele diz, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Então, ele repete igualdade no verso 13, igualdade no verso 14, como está escrito, o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco não teve falta. Perceberam a ideia? Vamos dividir aqui igual, em partes iguais, para que não haja nenhuma dificuldade entre os irmãos, né? Então, o que nós percebemos aqui? Que não há manipulação de Paulo para gerar receita. Isso é pecado. Isso é pecado. Bom, eu como pastor, eu preciso guardar o meu coração. Preciso falar, Senhor, me guarda a minha vida, sustenta a minha vida, tem misericórdia de mim, para que eu não chegue aqui e tente fazer um apelo emocional para manipular os irmãos, para que a receita da igreja aumente. Nós precisamos orar bastante. Agora, novamente eu digo uma frase que eu disse lá no início. Perceberam que contribuição não é um negócio? Não é um investimento? Mas vem uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, mas um testemunho, ele não é importante? Um testemunho não pode estimular a contribuição cristã? É porque a gente está acostumado com isso, a gente trazer alguém que não era dizimista, passou a ser dizimista, quando eu peguei o carnê missionário, irmãos, Deus abriu a porta do céu, me deu um montão de dinheiro, eu fui muito abençoado, eu peguei até outro, quer dizer, eu estou querendo mais, me dá mais, né? Peguei outro carnê. Aí a pergunta foi, será que um testemunho pode estimular os outros? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz, qual era a ideia do apóstolo Paulo no tocante a esse assunto. No capítulo 9, que também faz parte desse bloco, desse grande bloco sobre contribuição, Paulo diz o seguinte, ora, quanto à assistência, capítulo 9, verso 1, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, prontidão, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo a Caia que está preparada desde o ano passado. Queria que os irmãos lessem a última frase do verso 2, bem alto comigo. E o vosso zelo tem estimulado a quantos? Ele coloca um superlativo, a muitíssimos. Agora, o que estimulou as outras igrejas?
Foi o testemunho da bênção ou o zelo dos coríntios? Falem, irmãos. O que a gente usa hoje em dia? O zelo dos fiéis ou a bênção recebida? O que a gente usa? A bênção, porque ele é mais atraente. A bênção, ela não precisa dos elementos do capítulo 7, do versículo 8, a superabundância da graça, da palavra, do ensino, desse crescimento espiritual, porque para a gente ter um coração afinado, a gente precisa crescer na graça e no conhecimento, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, porque o nosso coração, ele é inclinado, a gente fica muito mais apaixonado pelo lucro do que pela fidelidade. E a gente usa esses testemunhos, né, para mostrar para os irmãos que Deus é fiel. Ora, que Deus é fiel, é fiel. Gente, para mim, particularmente, eu não preciso nem ouvir testemunho para dizer, Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Esse som é a fidelidade de Deus. Estou estudando o livro do Apocalipse, eu entrei no juízo de Deus, eu estou maravilhado com o juízo de Deus, e no juízo de Deus a gente vê a bondade, a fidelidade de Deus, de uma maneira tão profunda, tão maravilhosa. Mas os aproveitadores, quando alguém que pega lá um carnê e vem contar uma bênção, se você ganhou uma bênção, louvado seja Deus por isso. Mas se você quiser dar um testemunho, dê um testemunho da fidelidade, do que Deus tem feito no seu coração. Porque dinheiro, apesar de necessário, a missão, por exemplo, ela tem que ser sustentada com dinheiro de oferta. É necessário, mas ele não é fundamental. Fundamental no reino de Deus. A gente tem que fazer a obra de Deus de coração, e Deus é o provedor. Gente, se a gente lesse a história da igreja, como Deus proveu para a igreja de uma maneira assim tão maravilhosa, tão profunda, como Deus é bom. Então, o que foi usado para estimular os outros foi o zelo que a igreja teve. Mas aí tem outra pergunta. Mas, bispo, Deus não abençoa quem se envolve na obra dele? Aí vamos lá para o versículo 6 do capítulo 9, para essa pergunta. Aí o apóstolo Paulo disse, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e que o semeia com fartura, com abundância também ceifará. É um texto que eu uso muito. Aí, o que a gente encontra aqui? A gente encontra a lei, uma metáfora da agricultura, Paulo falando que quem semeia pouco, e o contexto é a contribuição cristã. O que a gente vê aqui? A gente vê uma promessa. Aí você fala, que está aqui uma promessa. É verdade, é fato, nós podemos ver isso. Mas o texto não pode ser tirado do contexto. Logo, vamos ver o contexto desse texto, versículo de número 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quer dizer, contribuir com tristeza é aquele que contribui debaixo de mandamento. Eu tenho que dar, senão Deus vai pesar a mão sobre mim. Eu tenho que dar, senão vou engrossar a fila do inferno, no caso absurdo que eu disse para os irmãos. Não por necessidade, né? Eu tenho uma necessidade, e tem pessoas que falam assim, não, eu tenho que participar por causa da minha consciência, tenho a necessidade da consciência. Aí Paulo disse, não, meus filhos, porque Deus ama quem dá com alegria. E dá com alegria, a gente volta no contexto que eu já tenho falado para os irmãos, uma igreja generosa, o zelo dessa igreja, rogando para participar da necessidade da igreja da Judéia. Então, eu queria tirar nessa manhã esse fardo dos seus ombros, você que muitas vezes se envolve com contribuição da igreja, com jugo, fique com dinheiro para você. Pode ficar.
Porque Deus, Ele só ama quem dá com alegria. Esse Deus ama, esse verbo aqui, não é no sentido que Deus ama todo mundo. Por exemplo, Deus não ama quem pega um carnê missionário, isso é um absurdo. Não é isso que Paulo está dizendo. Deus tem prazer. Deus se alegra. Agora, se você pensar nele, pensa nele. Eu estou muito apaixonado por ele, que ele é muito maravilhoso. É quando você pensa nele, você fazendo um ato que alegra o coração dele. Quando você faz um ato que ele se regozija, quando você faz algo que ele aspira, que ele recebe. Gente, esse deve ser a intenção do nosso coração. Fazer algo que alegra o coração do Pai. E que o Pai fique feliz, satisfeito com a gente. Glória a Deus. Então, o que Paulo mostra aqui? Que Deus tem prazer em abençoar, alegria na contribuição, né? Então, o sentido da colheita não é o resultado da colheita. O sentido da colheita é a alegria de jogar a semente no solo. Eu quero abençoar. Quero ser um abençoador. Vê Abraão, Deus falou assim, vou te abençoar. Aí ele, Ló, escolhe, para onde você quer ir? Se você for para lá, eu vou para cá. Ló olhou, viu a campina de Sodoma e Gomorra. Eu quero lá, o lugar melhor. Abraão, pode ir. Ele sabia que Deus estava com ele. Aí vai na guerra, vê o rei do Egito. Não, fica com o despojo. Não, depois você vai dizer que enriqueceu Abraão. Não quero seu dinheiro, não. Pode ficar para você. Aí Sara morre, ele queria um pedaço de terra para fazer um jazigo para Sara. Aí vem lá os homens, não, você é profeta, pode ficar com a terra. Ele, não, vou pagar, quero pagar pelo terreno. Quanto é que é? Aí o rei disse, o que é uma terra de tantos denários? Então pega o saco, toma aqui, é teu. Porque Abraão, ele não tinha problema com isso, ele sabia que Deus era com ele sabia que Deus era o supridor da vida dele, ele sabia que Deus era o provedor, foi Deus que o chamou, foi Deus que o abençoou. É assim que a gente tem que se sentir, com o coração liberado, livre para abençoar. Temos que ser abençoadores, não só aqui para dentro, mas para fora. Quem sabe você tem uma mãe, um pai, que precisa de remédio, e que você nem liga para eles, e que você não cuida deles, que nem vai lá para abençoar, pai, mãe, precisando de alguma coisa. Pai e mãe, quando o filho pergunta, fala, não, está tudo bem, né? Não é assim que os pais falam? Não, está tudo bem. Aí você já sabe que vai falar tudo bem? Não, me dá aí a conta de luz, qual o remédio? Eu compro para o senhor, abençoa a sua mãe, dá uma ligada para ela, vai chegar agora em maio, esse mês que vem, já estão aí perambulando nos comerciais do Dia da Mãe. Aí no Dia da Mãe você vai lá, leva uma caixinha de copo. Isso é absurdo. Se eu fosse a sua mãe, eu ia dizer assim, filho, obrigado pelo copo, mas pode levar o seu copo. Eu quero você. Eu quero sua presença, eu quero o seu cuidado, eu quero o seu amor. Generoso também para dentro de casa. Tem homens aqui que, porque generosidade ela é expansiva. Tem homem aqui que é pão duro para a mulher. Não abençoa a sua esposa. Não ajuda a sua esposa, às vezes, mas ela tem o dinheiro dela, mas às vezes tu é pão duro dentro de casa, não ajuda, não lava uma louça, não varre no quintal, não faz uma compra, não lava um prato, não faz nada, pão duro. Ou vice-versa, tem mulher que é pão dura para o homem. Nós precisamos ser generosos, abençoadores, abençoar a nossa família, abençoar a igreja, abençoar a missão. De que jeito? Aí o problema é esse. Para encontrar o coração dessa igreja, a gente precisa voltar para o capítulo 8, versículo 7, para encerrar. Vou encerrar lá na frente, no capítulo 9, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Contudo, porém, em tudo manifestai superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. A gente precisa crescer na fé, na palavra, no saber, a gente precisa crescer. Crescer em Deus. E para fechar, eu volto lá para o final do capítulo 9. Já li o texto, esse texto, mas eu quero ler novamente. Deixa eu ler a partir do verso de número 12.
Porque o serviço desta assistência, que serviço é esse? Contribuição, gente. Não é esse o contexto do texto? Para você entender o texto, você precisa ler o texto direito. Vamos lá. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, olhem só, mas também redunda em muitas graças a Deus. Deus é glorificado na generosidade. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo Jesus e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos também para uma coisa interessante, forte, no verso 13. Visto como na prova desta ministração, glorificam a quem? Olhem para mim, o homem nunca pode ser o centro. É ele, aquele irmão, vamos daqui, sabe, uma gratidão, um negócio para o irmão, que fez um montão de coisa para nós. O homem nunca pode ser louvado. Nunca. A gente tem que aprender com esses irmãos, porque vejam, visto, verso 13, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, primeiro, segundo, e pela liberalidade com que contribuis para com todos. Aí, a resposta dos beneficiados para o benfeitor, qual foi? Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Qual é a resposta que eles receberam? Oração. Eu fico maravilhado. Eles oram de que jeito? Com afeto. Senhor, obrigado, porque o Senhor está usando nossos irmãos da Macedônia, continua abençoando a vida deles, supra a necessidade deles, que maravilha. Aí Paulo fecha, glorificando mais uma vez o Senhor da glória. Verso 15, leiam bem alto comigo, toda a igreja. Graças a Deus, pelo seu dom inefável. Podemos dar um louvor de palmas para o Senhor? Pregar é fácil, ouvir é fácil, viver, a gente tem um grande desafio. Por isso, a gente tem que ser uma igreja de Bíblia e de oração, Bíblia e oração, Bíblia e oração, para que o Espírito nos conduza, para que Ele aplique esse ensino. Eu queria te animar, essa semana, você ler e reler esses 2 capítulos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar mais coisas ao seu coração, dentro desse texto maravilhoso. Eu quero orar. Pai amado, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Quantas vezes nós somos tolos. Quantas vezes, Senhor amado, fazemos por fazer, ou fazemos para não ficar fora, ou fazemos com medo da sua mão pesar sobre nós como um mandamento, e nos esquecemos da essência das Escrituras, que estamos servindo a um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que nos ama tão profundamente, e que o nosso serviço seja um serviço direcionado ao Senhor. Certamente que pessoas serão abençoadas, pessoas serão tocadas, pessoas serão alcançadas, Deus, mas que seja para a glória do seu nome, para o Senhor. Pai, prepara o nosso coração para esse serviço profundo, devocional, que, Deus, que aquele caderno que a gente fez contas, e guardou lá, Deus, no lugar de honra, os trabalhos que eu fiz para o Senhor. Que ele seja jogado na fogueira. Que ele seja queimado, Senhor, dos nossos neurônios. E que, Deus, possamos entender. Se um dia nós trabalhamos a fio, se um dia nós contribuímos com abnegação,
que o que fizemos possa ter sido para o Senhor, porque muitas obras de palhas, de feno, de madeira serão queimadas, mas as obras de ouro, de bronze, subirão para a memória do teu nome, subirão, Senhor, para no dia do juízo, os livros serão abertos, e as obras contabilizadas pelo Altíssimo, mas as nossas bobagens, as nossas vaidades serão queimadas, nem o cheiro delas estão no céu. Perdoa a nossa vaidade, a nossa soberba, dá-nos um coração quebrantado, um coração livre, um coração cheio do Espírito, e como a igreja da Macedônia, possamos ter superabundância na fé, na palavra, no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, e que possamos, ó Deus, também, ó Deus, abundar nesta graça da contribuição. Tem misericórdia de nós, limpa-nos, santifica-nos, e agora nos prepara para comermos a ceia. Ó Deus, essa bela mensagem da ceia, do pão e do cálice, onde vamos comer do pão, beber do cálice do Senhor, em Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Você que está em casa, Deus te abençoe rica e abundantemente. Até logo mais às 18h30.